Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa aula de revisão da unidade 2. Realmente encerrando aí já, né? E já ficando a saudade das nossas aulas, dos registros que a gente recebeu. A gente está muito feliz com cada registro, cada vídeo maravilhoso. Mas sem perder tempo, né? Vamos fazer nossa revisão, vamos relembrar 4 aulas que nós vimos nessa unidade, para que você esteja aí muito mais preparado, né, para fazer a avaliação. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Então fica comigo aí sem piscar. Vamos revisar as aulas? Acompanha comigo aí. Então nós temos aqui 4 propostas de aula para a gente revisar. Nós vamos revisar a aula 9, que falou aí sobre exercício físico e esporte para o condicionamento físico e saúde. Vamos revisar também a aula 11, que falou sobre energia para atividade física e o esporte. Vamos revisar a aula 12, atividade física e seus efeitos no músculo. E vamos também falar da aula 15, avaliação física no exercício físico e esporte. Relacionada à aula 9, que nós trouxemos aqui como temática exercício físico e esporte para o condicionamento físico, o que nós vimos nessa aula? Nós falamos sobre o conceito da atividade física, do exercício físico e do esporte, e aí nós diferenciamos, né? O que é atividade física, trouxemos aí a caracterização, que é qualquer movimento corporal. Falamos também do que seria o exercício físico como uma atividade planejada, estruturada, prescrita por um profissional de educação física. Falamos do esporte com regras, formal, informal, institucionalizado. Falamos também das definições e aplicações do que seria saúde e o que seria aptidão física. E aí a saúde pensando a dimensão física, mental e social, e a aptidão física associando aí com as capacidades físicas, aptidão física relacionada ao esporte, aptidão física relacionada à saúde. E aí nós chegamos no que seria o condicionamento físico. Por que nós devemos trabalhar o nosso condicionamento físico e para quê? Na outra parte da aula, nós falamos sobre os documentos que deram base para a promoção da saúde. E aí nós falamos sobre as conferências internacionais de promoção da saúde, estudamos algumas dessas conferências que foram marco, né? Falamos da Declaração de Alma-Ata, das cartas que saíram a partir dessas conferências internacionais. Falamos também sobre a base legal para a promoção da saúde e da atividade física no Brasil. Trouxemos a partir da Constituição Federal, que foi um marco ali muito importante para todas as políticas públicas, em especial na área de atividade física e saúde, e a importância da promoção da saúde e da atividade física na atualidade. E aí o que a gente quer destacar? Em relação à atividade física, o exercício físico e o esporte, a diferença e as semelhanças. Todos eles têm movimento corporal, mas aí nós vamos ter as especificidades em relação ao exercício físico, que é acompanhado, em relação ao esporte, que tem regras pré-estabelecidas. Nós também falamos que a atividade física ela é uma ferramenta para a prevenção e promoção da saúde, então prevenção de doenças, promoção da saúde, e que isso foi reflexo, né, do avanço tecnológico, foi reflexo da inatividade física, dos problemas de saúde. Isso fez com que houvesse toda uma mobilização a nível de governo em relação a criar estratégias de promoção da saúde, que combinaram também com a política nacional de promoção da saúde. Falamos também de algumas metas, né? Quais são as metas da Política Nacional de Promoção da Saúde no campo da atividade física? E aí nós falamos sobre o controle do sedentarismo, a promoção do estilo de vida ativo, a criação de espaços adequados, e aí isso vem como uma meta. E também aprendemos que a atividade física ela é um comportamento, né? É algo que eu tenho que ter tomada de consciência, algo que eu preciso
querer ter na minha vida, né? E que o estilo de vida ativo, ele é diferente de você ter uma atividade física regular. Então tem uma diferençazinha aí. Nós também falamos na nossa aula 11, sobre energia para a atividade física e o esporte. E aí nessa aula em específico, nós abordamos muito sobre o metabolismo, né? Eu vou colocar aqui, o metabolismo foi um foco importante nessa nossa aula. E aí o que a gente viu? Nós falamos sobre o metabolismo energético, fizemos as reflexões iniciais, falamos sobre a importância da energia, falamos também sobre a energia aeróbia e anaeróbia, com a presença de oxigênio e sem a presença de oxigênio. Em relação ao metabolismo, nós trouxemos então que ele é formado a partir do catabolismo e do anabolismo. E aí seriam o quê? A quebra e o aumento do tamanho daquela molécula. Então nós associamos o metabolismo e trouxemos alguns conceitos iniciais. Falamos também sobre as formas de trabalho biológico, os substratos energéticos que vão estar envolvidos, e aí pensando os macronutrientes, a proteína, o carboidrato, os lipídios, e também falamos sobre os sistemas de energia no exercício físico e no esporte. Em relação aos sistemas de energia, nós aprendemos nessa aula que o ATP é a nossa moeda corrente de energia, é o nosso dinheirinho, né, para a gente gastar energia. Então, sendo a moeda corrente, ele vai ser uma fonte imediata. E aí, para eu poder fazer o trabalho de contração muscular durante o exercício, eu vou utilizar o que nós chamamos de sistemas de energia. E esses sistemas de energia, eles vão estar sendo trabalhados em conformidade com a duração e intensidade. Então, o caminho que eu vou seguir para esses sistemas vai estar associado justamente com a duração e a intensidade. Nós também falamos sobre como que esses macronutrientes, como que esses nutrientes energéticos, esses substratos, eles vão estar ali sendo trabalhados conforme essa intensidade. Então, nós trouxemos aí uma situação de repouso, uma situação de exercício leve e moderado, uma situação de exercício de alta intensidade, tanto no exercício convencional quanto no exercício de endurance, e nós colocamos para você o percentual de cada sistema ali, como que ele vai ser utilizado em relação aos macronutrientes e em relação aos substratos. E aí a gente conseguiu observar que numa situação de repouso usa-se muito lipídio, numa situação de exercício moderado também. Então, o lipídio é o que mais vai ser utilizado como fonte de energia. Quando eu vou para um exercício de alta intensidade, eu já vou precisar de mais carboidrato, eu já vou utilizar mais glicose e glicogênio como fonte imediata de energia. E aí nós chegamos na nossa aula 12. A aula 12 também foi muito legal. E aí a gente falou sobre os tipos de ação, a gente trouxe uma aproximação da aula de energia com a aula de músculo. Então você foi começando a fazer os links a partir do sistema de energia, como que esse sistema de energia também vai influenciar nos tipos de fibra. Então a gente conseguiu fazer um link bem legal. Vamos ver um pouquinho mais sobre essa aula, relembrar o que você viu? Então a gente falou sobre o quê? Nós falamos sobre a estrutura e a função anatômica do músculo. E aí nessa aula nós aprendemos por que músculo esquelético, por que usar o termo músculo esquelético. Falamos também sobre as propriedades funcionais, e aí nós vamos relembrar as 4 propriedades funcionais do músculo, né? Então a gente falou também sobre elasticidade, nós falamos também sobre a contratilidade do músculo, a extensibilidade. Então a gente foi relembrando todas essas propriedades e as adaptações associadas à hiperplasia e à hipertrofia. E aí no momento também nós falamos dos tipos e características das fibras musculares.
Pensando que essa estrutura do músculo, o músculo esquelético que é preso ao osso, ligado aos tendões, ele tem vários feixes de fibras musculares e essas fibras são do tipo 1, que são fibras de contração lenta, e fibras do tipo 2, que são fibras de contração rápida. E aí nós também lembramos que esse músculo, ele realiza tipos de ações, que podem ser do tipo concêntrica, que é o encurtamento, excêntrica, que é o alongamento, e isométrica, que você permanece com o músculo produzindo tensão, com o mesmo comprimento ali. Aí nós vamos detalhar um pouquinho sobre os tipos de fibras musculares. Então a gente viu que nós temos fibras do tipo 1 e que as fibras do tipo 2, elas são subdivididas em tipo 2A ou tipo 2B. E que em relação às características, a gente tem tempo de contração, sistema de energia envolvido, nível de resistência, o tipo de exercício físico que eu posso realizar e o nível de produção de força. A partir dessas características, eu consigo observar que os comportamentos são diferentes. Por exemplo, o tempo de contração vai ser maior nas fibras de contração rápida, ou seja, nas fibras do tipo 2. O sistema de energia, o que eu vou utilizar, glicolítico e oxidativo, são nas fibras do tipo 2A. O nível de resistência intermediária vai ser alta na fibra do tipo 1. Exercícios do tipo aeróbio vão trabalhar preferencialmente tipo 1, exercícios anaeróbios tipo 2, e eu também vou ter alta produção de força quando eu falo de fibras do tipo 2. Em contrapartida, na tipo 1 vai ter baixa produção de força. Nós também falamos sobre a ação muscular. E aí, em relação à ação, a gente tem uma referência aqui do músculo em repouso. E aí você vai perceber que o comprimento é o mesmo em relação à isometria. Então, eu permaneço produzindo tensão, produzindo força, mas eu não mudo o comprimento do músculo. E na força concêntrica há um encurtamento, ou seja, vai diminuir o tamanho do músculo ali, ele vai encurtar. E na fase excêntrica vai ter um alongamento, vai aumentar o comprimento do músculo. E que para esse trabalho eu preciso recrutar as fibras. As fibras vão ser determinantes nessa geração de força. E aí nós também falamos sobre adaptação. Tanto que seria uma hipertrofia quanto seria uma hiperplasia. E aí eu quero fechar esse raciocínio com você, chamando você para vir aqui comigo. Então veja bem. Quando eu falo de hipertrofia, eu falo de aumentar o tamanho do músculo. Então, aumentar o tamanho da fibra. Lembra que a fibra, dentro da fibra é a minha célula muscular. E o meu músculo tem várias fibras. Então, uma hipertrofia é aumentar o tamanho. É aumentar o tamanho da fibra. E a hiperplasia é aumentar o número de fibras. Então, eu vou, em vez tenho 3 fibras, vou aumentar, vai para 4, vai para 5, vai para 6. Então, aumenta o tamanho. Hiperplasia aumenta o número. Hipertrofia aumenta o tamanho. E que a hipertrofia e a hiperplasia são as respostas fisiológicas maiores, são as mais determinantes em relação ao exercício. Mas não são somente elas. A gente viu na aula que tem muitas outras, mas as que são mais determinantes vão ser hipertrofia e hiperplasia. Vamos revisar a nossa última aula agora? Acompanha comigo aí a última aula para nossa revisão de avaliação. Então, a nossa última aula é a avaliação física na atividade física e esporte. O que a gente viu nessa aula? Então, nós estudamos nessa aula as recomendações e cuidados com a prática da atividade física. Falamos também sobre os tipos e etapas da avaliação física. E aqui nós lembramos que nós temos 3 tipos, de avaliação. Falamos também sobre as características e importância da avaliação física na escola, o porquê que você tem que fazer avaliação, porquê que é importante você fazer. Demos ênfase na avaliação da composição corporal e reforçamos a importância da atividade física ao longo da vida.
Sobre a importância e os tipos de avaliação, a gente percebe que a gente tem a avaliação diagnóstica, que é feita no primeiro momento, no primeiro contato, a avaliação formativa, que é feita durante, né, o teu treinamento, o teu programa de treino, e a avaliação somativa, que é feita ao final do ciclo de treinamento. Reforçamos que todos os três tipos de avaliação é importante para você ter acompanhamento do seu desempenho, do seu estado de saúde, se você evoluiu. E aí nós vamos reforçar que a importância da avaliação física para que você possa levantar informações suas, quantificar variáveis, apontar indicadores de saúde. Isso é tudo muito relevante para que você tenha um acompanhamento mais eficaz do desenvolvimento fisiológico, dos efeitos do exercício físico. E aí nós também falamos sobre o programa de exercício, quais são os cuidados, né, as orientações gerais que a gente precisa ter em relação ao programa de exercício. E aí nós falamos sobre a importância do diagnóstico da saúde, o estabelecimento de objetivos e interesses, a avaliação da sua condição inicial. E aí, em relação a essa avaliação da condição inicial, a gente percebe que é importante, muitas das vezes, você fazer não só uma avaliação física, mas uma avaliação clínica, uma avaliação nutricional, que você escolha as atividades conforme, né, a sua individualidade ou o que é indicado para você. Então, quando você faz a avaliação física, ela vai te dar esse parâmetro, o estabelecimento da dosagem inicial, o desenvolvimento das sessões conforme o que foi prescrito ali naquela avaliação e o controle das atividades. E aí, fechando essa parte de revisão da aula, a gente tem como que eu posso começar, né, uma avaliação física. A gente viu isso na aula. Procure um profissional, faça uma anamnese, é a anamnese muito importante. Faça avaliação física da sua composição corporal, dos seus componentes da aptidão física, da sua postura, faça uma avaliação postural. E aí a gente reforça aqui a importância da avaliação clínica e nutricional como sendo fundamental. Então, quando se fala de avaliação física, ela é muito maior, né, do que a gente imagina. E aí a gente fechou a nossa aula falando sobre as tabelas de classificação, as tabelas de referência, porque a gente deu ênfase no quê? No índice de massa corporal. Vamos ver um pouquinho sobre o que a gente viu nessa aula? Acompanha comigo. Aí a gente tem aqui tabela de referência, então a gente tem a tabela de referência por percentil e a tabela de referência da Organização Mundial de Saúde. E aqui a nossa fórmula para cálculo do índice de massa corporal, que foi o que a gente trabalhou em relação aí ao cálculo do IMC. E aí eu já vou caminhando aqui para fechar com você aí as nossas referências para chegar na nossa avaliação parcial. Então vejam bem, agora é o momento da avaliação, você deve estar se perguntando assim, professora, eu estou muito nervosa, é a primeira vez que eu vou fazer avaliação de educação física, eu não tinha esse hábito de fazer na minha escola, como será que é a prova? Eu não fui muito bem na unidade 1, eu tive que recuperar. E eu vou dizer para você, acalma seu coração, revisou direitinho a aula, vai dar tudo certo, a avaliação ela vai estar muito fácil. Sabe por que está muito fácil? Porque você assistiu a aula. Está muito fácil porque você prestou atenção, está muito fácil porque você fez as atividades de sala. E aí, geralmente, a gente revisa, quando vem para fazer essa revisão, a gente faz a revisão daquelas questões, aliás, dos conteúdos que a gente acha mais complexos. Então, geralmente, aí você viu que eu trouxe a aula de energia, falei um pouco de metabolismo para revisar, a gente revisou a aula de músculo, que é uma aula mais complexa da unidade, a gente também falou sobre avaliação física. Então, as aulas que a gente entende que é um pouco mais complexa, a gente vem fazendo esse reforço. Mas é importante dizer para você que para avaliação, a gente considera todas as aulas. Então, não acha assim, a professora revisou 4 aulas, a avaliação só essas 4 aulas? Não. A gente considera todas as aulas da unidade 2. Mas sempre a revisão, a gente procura reforçar aquelas aulas que são mais complexas. Então, quero dizer para você que você já é um vencedor
Essa avaliação vai ser top. É um vencedor, uma vencedora. Desejar para você uma boa avaliação, sucesso, e eu espero você no segundo ano. Se tiver que ficar de recuperação, também não tem problema. Calma o coração que você ainda vai ter uma aula de recuperação com a prof. Mas se não tiver ficado, beijo no coração de vocês. Manda atividade extraclasse pra gente, manda registro e até a próxima.